Estados Unidos acusam Rússia de frear negociações e Kremlin faz maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Com suspensão do envio de armas americanas, Volodymyr Zelensky corre atrás da Europa e fecha acordo com a Alemanha. Na faixa de Gaza, palestinos são mortos à espera de ajuda humanitária e Benjamin Netanyahu volta a prometer recuperação de reféns. Você vai ver também. Donald Trump visita novo centro de detenção de imigrantes na Flórida, a polêmica Alcatraz dos Jacarés. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já começou e a gente vai tratar dos principais assuntos ao redor do mundo na última semana e também na próxima. A gente começa o programa de hoje falando sobre guerra. Mesmo com a promessa de negociação de um cessar-fogo, a Rússia não parou de atacar a Ucrânia. Mais do que isso, o país realizou a maior ofensiva aérea com drones contra os ucranianos na madrugada de sexta-feira, horas após uma conversa de telefone entre Donald Trump e Vladimir Putin. E diante desse cenário, o que pode acontecer daqui para frente? É o que a Camila Yunis conta agora pra gente. A fala do enviado especial da Casa Branca foi clara. Nas negociações entre Rússia e Ucrânia, é Moscou quem tem freado um acordo de cessar-fogo. O Kremlin foi rápido em rebater. No dia seguinte, o governo negou todas as acusações, disse cumprir com todos os acordos e agradeceu aos americanos pela ajuda nas conversas de paz. As declarações vêm em um momento delicado do conflito. No mês de junho, a Rússia intensificou bombardeios e disparou o maior número de drones de longa distância do tipo Shahed contra o território ucraniano. Ao todo, foram 5.438 drones, quase 37% a mais que no mês anterior. E se por um lado os Estados Unidos podem estar culpando a Rússia, por outro o país também aumentou a pressão sobre a Ucrânia. Os norte-americanos suspenderam o envio de mísseis de defesa aérea para Kiev, incluindo os utilizados no sistema de defesa Patriot. A alegação do Pentágono é de que os estoques americanos estariam baixos, o que impossibilitaria novos envios. A Ucrânia não gostou e afirmou que a medida fortalece a ofensiva russa na região. Na avaliação dos Estados Unidos, a medida pode ser um acelerador para o fim da guerra. Mas, para os ucranianos, a suspensão pode levar a um futuro perigoso. O presidente Volodymyr Zelensky buscou agir rápido e pediu um aumento da cooperação de países europeus e da OTAN. Uma das respostas veio rápido. O país assinou com a Alemanha o primeiro contrato para a compra de mais de 500 drones Antonov 196, que devem ser entregues nos próximos meses. Para o professor de História Contemporânea da USP e especialista em Rússia, Ângelo Segrilo, os ataques entre os dois países e a corrida por armamentos é um sinal negativo para qualquer tipo de negociação de paz. A situação das negociações entre Rússia e Ucrânia é realmente estranha, né? E essa estranheza tem muito a ver com a maneira como elas iniciaram. Não foram os dois que se sentaram e quiseram conversar para resolver o problema. Eles foram praticamente trazidos meio que à força, né, entre aspas, para as negociações, né, através de pressão exterior do Trump. Então, já vieram com uma certa má vontade. E eu acho que dessas negociações, no nível atual, a não ser que se dê um salto qualitativo, não vai sair alguma solução para o conflito. Pode vir medidas paliativas, como essa troca de prisioneiros, né, a volta de soldados mortos, mas isso tem muito a ver com esse pecado original, né, de que as negociações não se iniciaram de uma maneira com os dois lados tentando encontrar uma solução, né, mas sendo trazido à mesa meio que à força. E por isso destoam, né, da ação dos dois governos. Esses avanços, né, esses ataques da Rússia fazem sentido no sentido dela tentar aproveitar o momento e esperar que talvez um momento de fraqueza maior da Ucrânia, principalmente se for forçada pelo Trump,
possa significar que a Ucrânia finalmente faça concessões significativas para a Rússia, né, do ponto de vista russo. Em alguns lugares do mundo, a diplomacia ainda é uma esperança para resolver o conflito. Na última terça-feira, pela primeira vez em quase 3 anos, o presidente francês Emmanuel Macron telefonou para o líder russo Vladimir Putin. A conversa durou mais de 2 horas e teve como destaque a crise nuclear envolvendo o Irã. Mas a pauta da guerra no leste europeu também foi tratada pelos 2 chefes de Estado. Do lado da Rússia, a resposta foi direta. O país acusa o Ocidente de ignorar os interesses de segurança locais, criar uma ponte anti-russa na Ucrânia e alimentar o governo de Kiev com armas para combate. Se Macron insistiu nas negociações pelo cessar-fogo, um dos impasses veio logo de cara. A Rússia fala abertamente em nova realidade territorial na região, com 20% da área ucraniana ocupada pelas tropas de Moscou. Uma divergência considerada impossível de ser aceita pelo governo de Zelensky. A Europa é um ator que não pode ser destacado, né? Principalmente quando ela é vista em bloco, como a União Europeia, porque aí o seu poder econômico, militar mesmo, né, fica bastante forte. Agora, a gente sabe que a União Europeia não é um país, né? Então, é um bloco e que tem também suas divisões. Então, essa é a parte fraca, militarmente falando. Mas ela tem um peso grande e, na verdade, as esperanças da Ucrânia nesse momento estão mais com a Europa do que com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos certamente se mostram um parceiro não confiável, né? Basta ver as últimas notícias de que eles não vão entregar armas que já tinham sido acordadas com a Ucrânia. Então, a Europa, apesar de não ter o mesmo poderio econômico dos Estados Unidos e muito menos um poderio militar, ela é economicamente e militarmente também forte e pode dar uma lifeline, né, para a Ucrânia. Então, a Europa, sim, pode ter um papel forte nesse momento que o Trump vacila em relação a isso, principalmente porque a Europa já passou por guerras e muitos daqueles países tendem a tomar a situação da Ucrânia para si, né? Os países do Báltico é uma crise existencial a questão da Ucrânia, é quase como se fosse uma guerra deles mesmo. No fundo, a Rússia se contentaria com esses 20% acrescidos de alguns outros territórios para consolidar mais aquelas 4 regiões que ela incorporou, segundo sua Constituição, ao seu território. Depois de 3 anos de afastamento, a sinalização da retomada de conversas entre Vladimir Putin e um líder europeu pode ser um passo importante para o fim da guerra. Mas a crise de confiança pode ser ainda mais decisiva e fazer com que um acordo fique cada vez mais difícil de ser realizado. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Foi convidado para o JP Inter, pegou o primeiro avião da China aqui para São Paulo para participar com a gente, né, professor? Claro, sempre um prazer estar com vocês. É muito bom te receber por aqui. Professor, a gente teve uma declaração vinda do Kremlin afirmando que é impossível para a Rússia, nesse momento, atingir os seus objetivos na Ucrânia de forma diplomática, que por isso aquilo que eles chamam de operação militar especial precisa continuar. Quando a diplomacia não funciona, quando a diplomacia não é o suficiente para atingir os objetivos de uma questão como essa, de uma disputa como essa que a gente está vendo, o que é que sobra para os 2 países envolvidos e o que é que sobra para o mundo de maneira geral, quando a diplomacia falha? Olha, Fabrício, é interessante a gente pensar que existem 3 alegações ali do Putin com relação ao cessar-fogo. Em primeiro lugar, Zelensky não é legítimo para negociar, porque a Constituição da Ucrânia, segundo Putin, não permite que ele faça isso, porque o tempo dele já, como presidente, já foi embora. Então ele não quer assinar um acordo com alguém que eventualmente faça com que esse acordo se torne inválido. Então essa é a primeira alegação. Segundo, ele está ganhando a guerra. Sim. Né? E está muito claro isso, porque ele consolidou esse território que conquistou e não vale a pena perder isso numa negociação. Em terceiro lugar, esta guerra se transformou numa guerra de atrito. E numa guerra de atrito, você precisa ter a mesma capacidade de corresponder aos ataques.
E o que nós estamos vendo é que tanto os Estados Unidos como a Europa não têm a capacidade econômica de continuar administrando o fornecimento de armas para a Ucrânia. Então, Putin sabe que é uma questão de tempo nesse processo todo para ganhar a guerra. Então, diplomacia já não vai resolver a situação, porque quando ele olha para o horizonte dele, ele vislumbra que o cenário está ganho e o que ele precisa é justamente consolidar esta situação para ter certeza de que o território permaneça sob seu domínio. Agora, professor, uma outra questão. A gente viu a manifestação do enviado especial da Casa Branca, Keith Kellogg, afirmando que os Estados Unidos não estão contentes com a Rússia, que a Rússia tem freado as negociações de cessar-fogo. A gente sabe da relação boa entre Donald Trump e Vladimir Putin. Será que entra, talvez, no cálculo da Casa Branca o fato de que a Rússia, por ter invadido o território, por ter tomado o território e agora querer permanecer com o território, pelo menos 20% do território ucraniano, indo para a posse russa, isso não pode acabar desencadeando outros problemas futuros, não digo nem para essa região do mundo, mas talvez legitimar outras invasões de território em um momento onde a gente caminhava para uma certa estabilidade global? É um problema, porque justamente isso acontece na Europa, que é marcada por estas guerras para a conquista de territórios. Se nós lembrarmos da Segunda Guerra Mundial, nada mais do que isso, né? Numa tentativa de expansão ali da Alemanha. Então, o que a gente nota nesse processo todo é que os russos estão expandindo seu território, né, para garantir o seu acesso ao mar, para garantir que a Ucrânia não se torne parte da OTAN. Então, existe ali uma série de argumentações neste processo, justamente legitimados até, e você mencionou isso, pela atuação dos Estados Unidos na guerra do Iraque. Sim. Quando os Estados Unidos atacam o Iraque sob a alegação de que havia armas de destruição em massa, numa ação preventiva, o que o Putin está fazendo e o que ele alegou era justamente a mesma coisa, a possibilidade de a Ucrânia se tornar parte da OTAN, inimiga da Rússia, na sua porta. Então ele estava agindo preventivamente. Então, a partir daí, nós começamos a legitimar algumas coisas que até mesmo no caso de Israel se utilizou o mesmo argumento. Então, este é um problema grave. E o grande, e aqui eu acho que é o fundamental neste processo todo, é que por mais que Donald Trump tenha uma amizade com Putin, os Estados Unidos de fato não têm a legitimidade para serem os mediadores neste processo, por uma única razão. Eles são os que estão fomentando todo o arsenal de guerra que a Ucrânia tem utilizado e que a Ucrânia mesmo diz, sem os Estados Unidos, a guerra se torna inviável para eles. Então, é nesse sentido que a gente vê a diplomacia falhando e Putin dizendo, olha, está consolidado o processo. Perfeito. A gente vai mudar agora de guerra, vamos continuar falando sobre conflitos ao redor do mundo. Aliás, enquanto o mundo ficou praticamente paralisado com a guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos, um outro conflito na região, no Oriente Médio, continuou e deixou muitas marcas. A gente está falando, claro, da situação na faixa de Gaza, palco da guerra entre Israel e o Hamas, que ficou ainda mais dramática, principalmente pelas cenas envolvendo a entrega de ajuda humanitária para a população local. A gente vai atrás de alguns números para ajudar a explicar o que aconteceu por lá entre os dias 14 e 24 de junho, quer dizer, quando o bicho estava pegando entre Irã, Estados Unidos e Israel. Vamos trazer os números aqui na nossa tela? Olha só, foram 294 palestinos mortos segundo expectativas, tanto em ataques aéreos, também quanto pessoas que estavam esperando por comida em pontos de distribuição de ajuda. Nesse último caso, a situação é bem alarmante mesmo. Teve um levantamento das autoridades locais que aponta que entre 26 de maio e 29 de junho, ou seja, quase um mês, mais de 550 pessoas morreram enquanto elas esperavam ajuda humanitária. No último dia 24, 7 soldados israelenses morreram no sul da faixa de Gaza. Eles estavam em um veículo do exército que foi atingido por explosivos. Esse caso foi um dos mais letais envolvendo militares das Forças de Defesa de Israel no território desde o início do conflito, desde o dia 8 de outubro, não considerando aqui a invasão do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. E fez subir o número de soldados israelenses mortos em Gaza para 440. Já as ordens de evacuação também foram estendidas lá na região. O exército decretou que moradores abandonassem áreas de norte ao sul da faixa de Gaza, incluindo a própria cidade de Gaza, nos arredores de Deir al-Balá e também em Khan Yunis. Agora, nesse momento, 80% do território está
ou sob ordem de evacuação ou ocupado pelas tropas israelenses. Esses são alguns números para a gente entender, enquanto o mundo olhava muito para o Irã, olhava muito para Israel e para os Estados Unidos, na faixa de Gaza a crise não acabou, pelo contrário, ela só se intensificou. Professor, quanto que esse drama humanitário que a gente tem visto por lá, principalmente envolvendo a entrada de caminhões com ajuda, distribuição de comida, pode fazer com que a pressão internacional suba para chegar a um fim desse conflito? O problema todo, Fabrício, na questão da pressão internacional, é que a comunidade internacional tem tido aquele dois pesos e duas medidas, não é? Numa semana nós observamos, por exemplo, o Reino Unido e a França dizendo que de fato há um genocídio acontecendo em Gaza, não é? Reconhecido internacionalmente até pelo Tribunal Penal Internacional, que gerou aquela ordem contra o Netanyahu. Uma semana depois, em razão do Irã, houve toda uma mudança no discurso internacional a favor da ação preventiva de Israel. E com isso, o governo de Netanyahu conseguiu tirar o foco de Gaza, mantendo toda a atuação nesse processo. E aí a comunidade internacional, por um lado, fala de Gaza, mas por outro lado permite uma ação preventiva. E neste contexto todo, Netanyahu se fortaleceu politicamente em Israel, onde ele queria, onde ele precisava, porque vinha num processo de deterioração. Afinal, o Mossad, que consegue encontrar onde os generais e os cientistas nucleares iranianos estão, não consegue localizar justamente onde estão os reféns. Sim. Então, esta argumentação tem justamente maculado toda a ação de Netanyahu, que neste processo todo fez uma coisa lamentável em toda essa situação. Porque, historicamente, nós sabemos que toda a questão do direito humanitário surge em razão do Holocausto e aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aquele trama, aquela situação de horror, né? Horrorosa que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial do Holocausto, que dava sempre para o Estado de Israel a legitimidade do direito humanitário. E até nesta situação nós observamos que Netanyahu conseguiu perder isso. Os números mostram por si todo o impacto internacional disso. E é por essa razão que a gente observa que a comunidade internacional pode fazer algumas coisas, mas quem efetivamente tem a possibilidade de colocar mais pressão não faz, por causa desta questão de dois pesos e duas medidas. Agora, professor, vamos supor que aconteça um cessar-fogo em definitivo, que a paz comece a reinar na região. O que está acontecendo aqui nos últimos 20 meses, aproximadamente, é muito grave, indiscutivelmente, né? Tanto Israel sofreu muito com o 7 de outubro, quanto a população civil da faixa de Gaza também tem vivido um drama muito grande. Isso tudo, imagino eu, vai tornar a aceitação de um eventual cessar-fogo muito menos palatável daqui para frente, não? Para essas populações. O problema de tudo isso é que nós estamos vendo ali a transformação de Gaza numa fábrica de futuros terroristas. É isso que está acontecendo, porque aí você cria os ódios históricos e vai piorando a situação. Outro dia eu vi, Fabrício, a projeção de que demoraria 40 anos para você remover todo o entulho que se acumulou dentro desta guerra, neste processo todo. Então nós notamos que existe uma ferida aberta cada vez maior e a impressão que a gente tem é que isso vai ser muito difícil de resolver. Então, Netanyahu tem este problema doméstico, tem a situação de Gaza e justamente a comunidade internacional não sabe o que vai acontecer no dia seguinte do cessar-fogo. E quem é que vai pagar por essa conta também? Pois é. Faixa de Gaza não tem dinheiro para pagar por isso, né? A população civil de lá não tem esses recursos, vamos dizer assim. Você falou em comunidade internacional, professor. A gente viu desde o começo desse conflito 3 atores internacionais se movimentando muito. Os Estados Unidos, o Egito e o Catar. Tem mais alguém que pode tomar a dianteira nesse processo e talvez fazer acelerar um pouco essas conversas por algo mais definitivo na região? Ou não tem nenhum ator internacional que seja capaz ou que esteja disposto a isso nesse momento? Você teria, em princípio, os países da região.
não é? A Jordânia, que poderia atuar mais ativamente, você mencionou o Egito, você tem a Arábia Saudita, países que poderiam ter uma atuação mais forte nesta questão. Mas o que eles alegam, e aqui é um ponto importante, é que qualquer atuação poderia implicar a saída dos palestinos do seu território. E isso enfraqueceria a causa palestina de manter-se na região. Então, você tem os países da região que poderiam ter alguma pressão, historicamente o Reino Unido, que foi o que criou toda essa situação no fim do Império Otomano, né? Naquela questão do Império Turco-Otomano, e você teria aí outros que poderiam atuar. A Rússia poderia atuar, mas tem uma relação histórica com Israel, e a China, que poderia ser um parceiro importante nessa situação, também não pretende atuar diretamente, porque entende que Israel está equivocada na sua ação, porque é uma potência ocupante de um território, embora a China e Israel tenham uma relação comercial importante e uma relação histórica também importante, porque Israel foi um dos países que primeiro apoiou a República Popular da China. Então você vê que os atores internacionais têm as suas limitações nesse processo também. E rapidamente para a gente finalizar, segunda-feira tem Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Donald Trump quer estender os acordos de Abraão, quer tentar conversar com a Arábia Saudita. Isso é viável nesse momento? Você teve ali, em razão da intermediação da China, um acordo entre a Arábia Saudita e Irã. Eu acredito que a ação de Israel, tanto sobre o Irã como na parte de Gaza, basicamente naufragou estas possibilidades, porque se notou que Netanyahu conseguiu o controle político e militar da região, e não se pode aí querer que os Estados Unidos sirvam como intermediários, porque a posição norte-americana é muito clara em prol de Israel. Então, isto dificulta muito a ação dos acordos abraâmicos a se tornarem uma realidade. Seria muito possível, porque Trump fez com muito sucesso os acordos anteriormente, mas perdeu aí neste processo a legitimidade justamente por causa deste apoio extremamente relevante para Israel, mas prejudicial para a região. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Já deixa aquela próxima passagem de Pequim aqui para São Paulo marcada para voltar aqui comparecer com a gente no estúdio, hein? Será sempre um prazer. Perfeito, a gente aguarda. Bom, agora é a hora da gente conferir o Radar Internacional. Radar Internacional chegando com o que de principal aconteceu ao redor do mundo nessa última semana. Vamos conferir o que foi manchete ao redor do mundo. Olha só, começando com a onda de calor na Europa. Sempre chega nessa época aqui, junho, julho, a gente está vendo isso acontecer de novo e de novo e de novo. Agora, pelo menos 8 pessoas morreram devido à onda de calor que atingiu o continente nesta semana. Os casos foram registrados na Espanha, na França e na Itália. Já na Grécia e na Turquia, milhares de pessoas precisaram sair das regiões como a ilha de Creta, por exemplo, às pressas, por conta de incêndios florestais devastadores. Agora a gente vai para os Estados Unidos. Chegou ao fim o julgamento do rapper P. Diddy em Nova York. O resultado foi surpreendente. Ele foi absolvido das acusações de associação criminosa e tráfico sexual, as duas mais graves do processo, mas acabou condenado por 2 casos de transporte para fins de prostituição. O tempo de pena ainda deve ser definido pelo juiz, com até 10 anos de prisão para cada caso. Ainda assim, é uma vitória do rapper, porque essas duas suspeitas da qual ele foi absolvido poderiam gerar até mesmo prisão perpétua. Em visita a Trinidad e Tobago, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que o país terá uma estação espacial na Lua e que isso não vai demorar para acontecer. O país é um dos 4 ao redor do mundo que já levou uma nave não tripulada ao nosso satélite natural, e a Agência Espacial Indiana quer lançar uma missão orbital até o fim desse ano, até o fim de 2025. Vamos virar nossa página aqui para ver o que mais foi destaque ao redor do mundo. O governo dos Estados Unidos revogou os vistos de trabalho da dupla britânica de punk Bob Dylan, depois da polêmica no festival Glastonbury na Inglaterra no último fim de semana. A gente já tinha avisado que isso podia acontecer no último JP Inter, quando o cantor aqui da Bob Dylan gritou morte às IDF, as Forças de Defesa de Israel, durante o show. Esse caso está sendo investigado pela polícia britânica. O grupo tinha uma turnê marcada nos Estados Unidos que acabou sendo cancelada, além de uma participação em um festival na França. E na Austrália, o rapper americano
americano Kanye West, também conhecido como Ye, também teve o visto cancelado na última quarta-feira. O motivo foi uma música lançada pelo artista batizada de Heil Hitler, exaltando o líder nazista. É exatamente isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele anunciou um show aqui para São Paulo em novembro. Se eu fosse você, ficava esperto nos seus amigos que querem comparecer por lá. O local do show ainda não foi confirmado, mas ele vem para cá em novembro, infelizmente. Uma das principais bandas da história da música e do rock and roll, o Oasis, voltou às atividades neste fim de semana com 2 shows em Cardiff, no país de Gales. O reencontro dos irmãos Liam e Noel Gallagher, após mais de 15 anos separados, inclui uma turnê pelo mundo inteiro com mais de 900 mil ingressos já vendidos. Um levantamento do banco Barclays estima que os fãs vão gastar até 1 bilhão de libras com ingressos e outras despesas como transporte, hospedagem, todo esse tipo de coisa. Inclusive, o último show da turnê é aqui em São Paulo. Eu já garanti os meus ingressos. Vamos conferir o que vai ser destaque na semana que vem? 3 pontos para a gente trazer aqui. Começando na segunda-feira, dia 7, a Polônia vai iniciar o controle de fronteira com a Alemanha para evitar a entrada de imigrantes ilegais no país. Isso aqui é importante a gente destacar porque quando a gente fala de Europa, a gente pensa automaticamente no espaço Schengen, que é aquela livre movimentação de pessoas, acabam entrando, por exemplo, em um país europeu e aí tem essa livre movimentação entre todos os países da União Europeia. A Polônia vai restringir isso um pouquinho, pode ser uma mudança que acabe alterando bastante o que a gente conhece como espaço Schengen. Agora, também na segunda-feira, a gente já falou aqui na entrevista com o professor Marcos Vinícius, Benjamin Netanyahu viaja aos Estados Unidos e visita Donald Trump na Casa Branca. Vai falar sobre Irã, vai falar sobre faixa de Gaza, vai falar sobre a parceria entre esses 2 países. Vamos ficar de olho, vamos trazer todas as atualizações aqui na programação da Jovem Pan. E na quinta-feira, dia 10, a presidente da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, melhor dizendo, Ursula von der Leyen, vai passar por um voto de confiança por lá. Ela deve vencer esse voto de confiança. Ainda assim, é uma situação delicada para a líder da União Europeia, para uma das principais líderes da União Europeia nesse momento, ainda mais diante de um cenário tão tenso na região, com a União Europeia tentando se movimentar para garantir mais apoio para a Ucrânia e para conseguir manter os seus interesses ao redor do mundo. A gente vai ficar de olho nisso também, embora a vitória dela no parlamento seja considerada praticamente certa, vai ser uma surpresa muito grande se isso não acontecer. A gente vai ficar de olho e na semana que vem o Radar Internacional está de volta com mais notícias e manchetes para trazer por aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou o centro de detenção de imigrantes apelidado de Alcatraz dos Jacarés, construído em uma antiga base aérea abandonada nos pântanos da Flórida. Greco Holtz conta pra gente. Com capacidade inicial para 1.000 pessoas, podendo ser expandido para 5.000, o centro é cercado por quilômetros de manguezais e abriga bunkers de metal em meio ao calor extremo e mosquitos. A instalação, fortemente criticada por ambientalistas e defensores dos direitos humanos, tem orçamento anual estimado em 450 milhões de dólares, cerca de 2,45 bilhões de reais. Apesar das críticas, Trump celebrou a iniciativa. Há muitos policiais em forma de jacarés. Não é preciso pagar muito a eles, disse em tom de brincadeira. O republicano também zombou da possibilidade de fuga dos migrantes. Vamos ensinar como fugir de um jacaré, ok? Não corra em linha reta, corra assim, fazendo um sinal de zigue-zague com as mãos. Suas chances aumentam em cerca de 1%. Segundo o presidente, a localização foi estrategicamente pensada. Estamos cercados por quilômetros de pântano traiçoeiro, e a única saída é realmente a deportação. Ele ainda afirmou que o local abrigará algum dos migrantes mais ameaçadores, alguma das pessoas mais vis do planeta. A proposta de Trump de usar elementos da natureza como barreiras ganhou apoio do governador da Flórida, Ron DeSantis, que esteve presente na visita. Queremos cortar a burocracia para concluir logo a remoção desses ilegais, declarou. A Casa Branca também confirmou que a prisão foi inspirada na antiga Alcatraz, localizada em uma ilha em São Francisco, que Trump afirmou querer reabrir. O trabalho conceitual começou há 6 meses, escreveu ele em sua rede Truth Social. O projeto, no entanto, reacendeu preocupações ambientais. A área dos Everglades, onde foi erguido o centro, é considerada uma zona de conservação.
Estima-se que cerca de 200 mil jacarés vivam na região. Embora ataques a humanos sejam raros, autoridades alertam para o risco. Segundo a Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida, entre 1948 e 2022 foram registrados 453 incidentes não provocados com mordidas de jacarés, dos quais 26 foram fatais. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.